Nossa última semana de patologia, tá? Na competência dessa semana a gente vai abordar, né, a violência. Então, primeiro, vamos ver um pouquinho de epidemiologia e prevalência de atos violentos, a fisiopatologia das principais lesões causadas por atos violentos e a fisiopatologia das lesões causadas por acidentes que estão aí associados à violência, né? Tem o quê? Tem um aula também essa parte? Não, tem não. Isso aqui é um monte de coisa separada. É igual da semana passada. Não tem nenhum livro. Então, né, dentre as lesões que eu mencionei, a gente vai ver fraturas, trauma crânioencefálico, hemorragia interna, lesões por pérfuro cortantes e pérfuro contundentes, que são os projéteis, tá? Então, a violência e as lesões têm sido causas proeminentes da morbidade e mortalidade no Brasil desde a década de 80, representando uma alta taxa de óbitos, especialmente entre os homens jovens, né? Então, a gente vê uma associação com o gênero masculino e a idade, que a pessoa tende a ser mais irresponsável, tá? Então, o padrão no Brasil difere de outros lugares do mundo nos seguintes aspectos: a maior parte dos óbitos é causada por homicídio ou está relacionada ao trânsito, diferentemente da maioria dos países membros da Organização Mundial da Saúde, nos quais 51% dos óbitos devidos a causas externas são suicídios e 11% ficam por conta de guerras e conflitos civis. Então, o que a gente vive batendo na tecla que o nosso país é muito violento, porque de fato é. Porque quando a gente olha um gráfico como esse, 36,4% dos óbitos estão associados a homicídios e 29,3% a acidentes de trânsito, né? Então tem um problema aí nesse sentido. Então a violência é um problema de saúde pública importante no Brasil, por ser fonte de uma grande parcela das morbidades, né? As lesões por violência são a sexta maior causa de internações hospitalares e a alta prevalência dentre essas lesões é por violência doméstica. Além disso, além das morbidades, a gente também tem as mortalidades, ficando em terceiro lugar em mortalidade, né? As causas mortes associadas a atos violentos. Isso resulta em altos custos individuais, assim como coletivos. Homens jovens, negros e pobres são as principais vítimas e também os principais agressores em relação à violência comunitária, ao passo que mulheres e crianças negras e pobres são as principais vítimas da violência doméstica. No Brasil, a violência física entre parceiros tem prevalência nas regiões Norte e Nordeste, que predomina, né, essa cultura patriarcal, em oposição às regiões Sul e Sudeste, que tem certa modernização maior, mas aí quando a gente parte para analisar apenas cidades, a gente já vê esse padrão mudando, porque nesse contexto, né, na análise desse artigo, quando ele coloca regiões Norte e Nordeste, é considerando todos os estados, né, que formam a região e todas as cidades. Então vai interior, vai tudo, mas quando a gente parte para analisar só Fortaleza, só São Paulo, só Rio de Janeiro, aí a gente já tem uma proximidade entre as capitais, tanto da região Norte e Nordeste como Sul e Sudeste. Apesar de algumas experiências de sucesso nos últimos anos, a segurança pública opera primordialmente, né, como nós sabemos, pelo confronto e a repressão, que muitas vezes é necessário, né? Então, o sistema de transporte brasileiro prioriza as estradas e o uso de carros particulares sem oferecer a infraestrutura adequada e está mal equipado para lidar com as infrações às regras de trânsito. Então, por isso também que a gente tem essa elevada incidência de acidentes de trânsito que causam morte e mortalidade. A corrupção e as impunidades amplamente disseminadas oferecem uma cultura de permissividade que cerca a violência e as suas consequências. Além dos determinantes socioculturais, né? Então, parte da violência no Brasil tem sido associada ao uso indevido de álcool, às drogas ilícitas e à ampla disponibilidade de armas de fogo. Então, em resposta aos maiores problemas de violência e lesões, o Brasil fez grandes avanços em termos de legislação e planos de ação. Então, o principal desafio é avaliar esses avanços para identificar, estender, integrar e manter aqueles que foram bem-sucedidos. Então, a gente pode colocar aí a violência estando associada principalmente a alguns fatores. Os homicídios, né? A gente já consegue fazer uma associação direta com o predomínio de homens jovens na região Norte e Nordeste, áreas urbanizadas, com as drogas ilícitas, o álcool e o crime organizado. Então, tem essa associação. Violência doméstica, e não aqui violência doméstica apenas contra a mulher, tá? Contra crianças, adolescentes, entre parceiros íntimos, né? Ou seja, casais homossexuais, contra a mulher, contra os idosos, todo tipo de violência doméstica também há predominância no Brasil.
E então o terceiro fator associado, né, essa alta morbimortalidade por atos violentos, os acidentes de trânsito, né, óbitos e lesões relacionadas ao trânsito, excesso de velocidade, consumo de álcool, falta de equipamentos de segurança. Então esses três fatores foram principais para a gente ao longo das décadas ir desenvolvendo algumas políticas voltadas para minimizar o impacto desses fatores de violência. Então, os acidentes de trânsito, né, quando a gente destaca eles têm se colocado como uma das principais causas de morte, ocupando a 9ª posição no mundo, né, isso aqui no Brasil, tá? Então, dentre as vítimas fatais, 50% são pedestres, depois seguido pelos motociclistas, depois ciclistas, do total de vítimas, tá? E 75% vão ser do sexo masculino, sendo a principal causa de morte na faixa etária de 15 a 29 anos, ou seja, tem uma associação com o gênero masculino e tem uma associação aí com a idade, né? Quando a pessoa é jovem, ela tende a ser mais irresponsável. Então, o Brasil, no ano de 2018, ele apresentava uma taxa de mortalidade de 16,1 por 100 mil habitantes de acidentes de trânsito, tá? Então, nesse gráfico que a gente traz a taxa de mortalidade por 100 mil habitantes, e aqui a região que tem maior incidência de acidentes de trânsito é a região centro-oeste, seguida pela região norte, depois aqui vem o nordeste e o sul, aí disputando, né, essa taxa. E aqui embaixo a gente vê quem são os mais impactados nesses acidentes de trânsito, né, pela taxa de mortalidade. Obviamente, qual é a taxa de mortalidade mais elevada? O pedestre, que é aquele que está sem proteção nenhuma, não tem nada para conter ele, né? Então ele vai ter uma taxa de mortalidade mais elevada, que apesar disso vem reduzindo, né, por conta das políticas que foram sendo implementadas, seguido aqui do ocupante. Então, na maioria das vezes, quando a gente tem um acidente, seja de moto ou seja de carro, aquele que vai ao óbito não é o motorista ou o piloto da moto, é quem está, ou o garupeiro ou o acompanhante do motorista, né, que é uma tendência natural. Quando a gente está pilotando e vai tem uma fração de segundos que o nosso corpo ele tem para tentar nos defender de algum impacto. Então você vira e aí acaba, se fosse o impacto frontal, né? Se o motorista vira o carro, vai bater de frente com o ocupante. Se for um motociclista também dá para pegar na parte traseira. De carro também, de carro, só tem o sinal motorista, né? Os de trás do banco de trás. Pois é, os do banco de trás também não usam o cinto. Então tem esses fatores, né? Aí aqui, o que a gente observa, o único que está subindo muito, né, que é quase linear a subida, é os motociclistas. Cada vez mais a gente tem um aumento dos acidentes envolvendo motocicletas, e aqui embaixo, ciclista e ônibus, né? Então é bem baixo os acidentes que são ocasionados por esses veículos. Então aqui é só uma tabelinha que mostra, né, 78,9% das lesões, né, acontecem no sexo masculino, então tem essa proeminência. A faixa etária, principalmente aqui a faixa etária jovem, né, de 21 a 39 anos, 39 anos ainda é jovem, tá? Considerado jovem. Então a gente tem essa faixa etária, e aqui a maioria obviamente solteiro, né, porque não tem nada a perder, então vai lá e age com mais responsabilidade. Pois tem um juízo, viu? Vocês têm um juízo. Então a pessoa casa, mas em seguida são os casados, né? É o estresse da vida, aí vai. Brincadeira. Eu vou casar, não. Pra garantir minha vida, né? Então, gente, levando em consideração todos esses fatores associados à violência, as principais medidas que foram direcionadas à resolução desses fatores foram o quê? Quando a gente pensa no trânsito, né, nos acidentes de trânsito, nós temos aí a criação de várias leis. Em 66 foi estabelecido o primeiro Código Nacional de Trânsito, e aí quando foi em 97 ele foi reformulado, certo? Então isso foram se seguindo aqui, ó, a lei seca em 2008 foi implementada e, querendo ou não, contribuiu bastante. Hoje a gente vê, eu vou sair e eu quero beber, então eu não vou de carro, eu vou de Uber. Isso já é claro que nos mais velhos isso fica mais difícil, mas tem essa cultura hoje em dia de ter mesmo o teor zero de álcool para a direção, então a pessoa procura esses aplicativos. Tem várias outras modificações, né? Em 2009, por exemplo, foi exigido que os veículos eles tivessem cada vez mais
segurança para os passageiros. Então é obrigatório agora todos os carros, qualquer tipo de carro, seja compacto, seja o que for, ter o airbag, né? As notas, né? Aquelas notas que a gente quando vai comprar um carro olha de segurança, né? Então, ó, esse carro aqui ele foi reprovado no aspecto da segurança. Isso também vai ser olhado e é obrigatório hoje em dia ser público, né? Essas notas, porque houve estabelecimento de uma lei que colocou, tem que colocar lá qual foi a nota de segurança do veículo, ver se ele consegue absorver bastante o impacto, ou se ele se amassa todinho, a probabilidade de causar um dano. Meu Deus do céu, que olhão, ele está estudando. Então a probabilidade de causar um acidente mais grave é puxado, né? Aqui a gente tem também, ó, as medidas que foram colocadas, né, contra a violência doméstica voltada à mulher. Então nós tivemos diversos, né, conselhos, convenções estabelecidas, decretos. O principal que a gente conhece é o estabelecimento ali em 2006 da Lei Maria da Penha, né? Então que teve isso, o desenvolvimento das medidas protetivas, né, para manter afastado o agressor. Então tudo isso fortaleceu a segurança da mulher. Além disso, a gente também tem, obviamente, para a criança, né? A gente tem o estabelecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, várias outras políticas nacionais, dentre elas, colocar como obrigatoriedade da escola, checar o comportamento daquela criança, ou seja, se a criança tem sinais de que ela é agredida em casa, ou que ela... Oxi, tá no modo avião não? Tá. Então, checar se ela é agredida em casa, se ela passa por algum abuso sexual, algum abuso psicológico. Então, tudo isso ele é checado também. Isso foi colocado, inclusive, nas escolas, né? Não só uma função da assistência social, por conta da implementação dessas novas leis. E aí, por fim, a gente teve em 2010, né, a lei da palmada, proibindo a palmada. Mas é crime agora. Não, mas eu falo assim, brincando, mas eu não bato no meu bichinho, não. É só quando extrapola assim mesmo. Tipo, uma vez a cada 4 meses. Só pra dizer que eu tô ali, que a mamãe tá aqui, mas não faz com a minha cara, não. Mas dá certo. E é só assim, pra dizer, né? Não é pra machucar. Por favor, porque tá gravando aqui, o povo chamar a polícia, né? Então, as principais medidas também direcionadas agora para os idosos, né? Porque todo o nosso enfoque é lá, nos homicídios, nos acidentes de trânsito e na violência doméstica. Então a gente teve a implementação da Política Nacional do Idoso, temos vários planos de ação de combate à violência contra os idosos, que ainda precisa muito nesse ponto melhorar, né? Porque a violência contra o idoso na maioria das vezes é uma violência silenciosa, né? Por quê? Porque ele não frequenta mais lugar nenhum, ele está acamado, então ele não vai na escola, não vai em nenhum canto, muitas vezes já nem fala mais, não consegue, então acaba sofrendo a agressão e ninguém fica nem sabendo, tá? E para os homicídios, que tipo de políticas foram desenvolvidas para tentar reduzir essa incidência? Programa Primeiro Emprego, né, para tirar os jovens aí das ruas e não acabar entrando para o crime. O programa Bolsa Família, ele exige que a pessoa apresente os comprovantes de que a criança e o jovem está matriculado na escola. Então isso também contribui para que ele não fique na rua, apesar de que há muito assim, né, manipulação, né? Ah, bota aí a frequência do meu filho, senão eu vou lá e te dou uma Tem muito isso que eu já vivenciei, viu? Que eu boto a frequência e passa ele de ano, ou então não... cabeças vão rolar. É desse jeito. Esse ensino médio é pé de meia? É o quê? Do ensino médio? Bolsa Família. Pé de meia, é o pé de meia, é o ensino médio. Que não é pra faltar não, mas ruim no ensino médio grande. Mas ele não vão não, viu? É só dizendo para os professores botar lá, apresentar. Há alguns, né? A gente tem as exceções. Esse pé de meia agora é mais atual. Eu vi, né? Que tirou inclusive o orçamento aí, o bonzão. Mas vamos lá. Força Nacional de Segurança Pública, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, né? Que vai ligar as políticas de segurança às medidas sociais preventivas para mulheres e jovens. E nós tivemos lá em 2005, né, na tentativa de reduzir também essas taxas de homicídio, o Estatuto do Desarmamento, né, que todo mundo que tinha uma arma legalizada entregou a sua arminha lá para ser destruída, mas a gente não teve um reforço do controle da posse de armas ilegais. Então, quem
tinha arma legalizada, perdeu. Agora quem tinha ilegal, viu? Subiu aí a quantidade que a gente vê que a incidência de homicídios e de violência aumentou substancialmente daquela época para cá, né? Eu fui bem rápido para a gente ver se a gente não demora muito. Então, para reduzir a violência, o Brasil ele precisa assumir uma postura proativa e concluir seu processo de democratização, especialmente oferecendo educação para todos e promovendo o diálogo entre órgãos da lei e a comunidade para lidar com tamanha complexidade. Então, o conhecimento do tipo de lesão e seu nível de gravidade ele é decisivo para a orientação na conduta e nível de complexidade hospitalar exigido no atendimento à vítima do trauma. Então, as principais lesões associadas à violência doméstica, aos acidentes de trânsito, né, aos homicídios, em qualquer que seja a derivação, vão abranger aí, né, o tiro, as facadas, ou pérfuro-cortantes, ou pérfuro-contundentes, as fraturas, o traumatismo crânioencefálico e hemorragia interna, tá? Então, aqui nesse mesmo artigo, ele coloca, né, faz a análise de vários acidentes de trânsito e aí coloca quais são as principais lesões que são apresentadas. Então, na maioria das vezes, a gente tem fratura fechada, tá? Mas isso é logo seguido pela fratura exposta, seguido pelas escoriações e veja o que vem logo depois das escoriações, traumatismo crânioencefálico, principalmente em motociclista. Por quê? Porque tem aqueles que circulam sem capacete. Quando a gente coloca lá na lei, né, referindo às políticas que foram desenvolvidas, a obrigatoriedade do uso do capacete não é porque é brincadeira, não é porque se bater ali é difícil, viu, meu amigo? A pessoa sobreviver, dependendo da velocidade. Até com capacete é difícil. Até com capacete as lesões são graves. Então aqui a gente tem os principais pontos afetados. Primeiro a gente tem membros inferiores, tá? Depois membros superiores e depois cabeça e face. Oi. Então vamos entrar agora nas fraturas, né? Oi. Só para entender mais essa tabela aí. No caso, está falando do TCE, aí tem motociclista que sofreu TCE, no caso. Depois, Isso. pode ver fechado. Aí no final, está dizendo total, só que está dizendo total de 7 meses. De todos os acidentes que foram aqui, porque tem a porcentagem de tudo. Ó, isso aqui é o 100%, tá? Isso aqui é o 100%. Então, 53% teve fratura fechada, de todos os acidentes que se avaliou. E 7% teve o trauma, certo? Esse o quê? É porque aqui nos primeiros só tem motociclista, não tem os outros. E aí depois vem pedestre, ciclista, veículo fechado, certo? Então, uma fratura nada mais é do que a quebra de um osso, né? Ou seja, é a perda da continuidade óssea. Então, a maioria das fraturas resulta de uma única força significativa aplicada ao osso normal. Além das fraturas, as lesões musculoesqueléticas também podem incluir aí os ossos das articulações separados completamente um do outro, mas não quebrados, que é o que a gente chama de luxação, né? Que é isso daqui, ó. Comum, né? Uma luxação de ombro. A gente vê aqueles vídeos terríveis que eu não consigo ver, aqueles vídeos de academia. A pessoa tá com peso aqui, aí do nada, tchá, e sai, me dá uma gastura na hora que eu vejo saindo assim. E é justamente ali, volta pro lugar, não quebrou o osso, deu uma luxação. Então ele sai da sua posição original, mas ele não foi quebrado, tá? Ou parcialmente fora de posição, que é uma subluxação. E nós também podemos ter lesões do tecido mole, né? Então rompimento de ligamentos, tá? Que prendem o osso ao osso. E eles vão sofrer uma ruptura, que é o que a gente chama de entorse. Os músculos também podem sofrer uma ruptura, que é o que a gente chama de estiramento. Os tendões que prendem o músculo ao osso também podem sofrer uma ruptura, que é o que a gente chama de rompimento de tendão. Então aqui a gente vê, né, aquele torção do pé, a gente vê o rompimento aqui, ó, do ligamento, né? Então teve um rompimento ligamentar. Ai, professora, por que quando eu sofro uma torção eu fico com dor, mas depois volta ao normal, né? Porque não chegou a
romper. Se romper, aí o pé é o que o povo fala, né? Não foi nada sério não, porque se tivesse sido sério, teu pé tava desse tamanho, né? Ia gerar o processo inflamatório, inchar, ia ficar imenso. Aí não, só deu aquela... Saiu do lugar um pouquinho, mas voltou. Aí quando tem um rompimento, a pessoa não aguenta mesmo colocar o pé no chão e caminhar não, certo? Então essas lesões musculoesqueléticas são comuns e variam muito em mecanismo, gravidade e tratamento. As extremidades, né, dos ossos, a coluna e a pelve são os mais afetados. E as lesões musculoesqueléticas podem ocorrer isoladamente ou como parte de um trauma muito sistêmico. Então, a pessoa que teve uma fratura no fêmur, que afetou ali a articulação, ou seja, saiu da posição com a articulação na tíbia e tudo mais. Então, vai afetar tudo. Afeta o ligamento, afeta o músculo e, obviamente, o osso que foi fraturado, certo? A maioria das lesões musculoesqueléticas resulta de um trauma contuso, mas o trauma penetrante também pode danificar as estruturas musculoesqueléticas e também ósseas, tá? A gente vê muito, tem que ter um impacto muito grande para quebrar o osso, né? Para romper o músculo, mas a gente também pode ter uma facada que entra aqui e quebra o crânio, tá? Dependendo do corte da lâmina, né? Da capacidade de corte, da força que ela é colocada, tem essa capacidade. Quando rompe o tendão, é rompimento mesmo, mas o ligamento é entorse. É, entorse. Tá certo essa comparação, né? Tendão é o do músculo, né? O que tinha a nomenclatura é isso aí mesmo. Tá. Aí a outra dúvida que eu tenho, é luxação, entorse e fratura, elas podem ser enquadradas tudo como traumas? Trauma musculoesquelético, porque esses ligamentos, né, as estruturas que unem os ossos, os músculos aos ossos, é tudo parte de uma estrutura locomotiva, tá? Então, qualquer lesão em qualquer parte delas pode ser considerado um trauma, tá? Então, na ortopedia existem diversos tipos de classificação para as fraturas e, de uma maneira geral, elas podem ser classificadas pelo seu traço, pelo comprometimento articular e pelo comprometimento de partes moles. Se eu for para a classificação de acordo com o traço da fratura observada radiograficamente, a gente pode classificá-la em simples, quando a gente tem um único traço, né, uma lesão única, transfixando todo o osso. Por fim, quando se observa múltiplos traços de fratura, o osso fraturado em vários pedacinhos, né, o que a gente chama de cominutiva. Mas ainda a gente tem as subclassificações dentro disso. Então tem aqui o osso normal, aí por avulsão, que é quando tem um pedaço do osso arrancado, bem separado, cominutivo, vários fragmentos gerados na fratura. Esse osso fissurado é quando a gente não tem a passagem completa, quebrou o osso, mas a gente não teve o rompimento completo da estrutura, tá? Por impacto, a gente tem aqui, que houve um rompimento completo da estrutura, mas ele não avulsou, né? Ele não se separou da estrutura do osso. Oblíqua, que é como se fosse assim, na diagonal, que é diferente da em espiral. Uma fratura em espiral, ela é decorrente de uma torção em espiral, né? Então a gente vê que tem uma curva aqui. A oblíqua é só porque ela está inclinada, tá? Segmentar, quando a gente tem duas, né, linhas aqui. Fratura em toros, que nada mais é do que a deformação do osso quando ele está ali. Pode ser por impactos constantes, né? Atletas que se submetem aos... Tá sem cadeira, a esportes de impacto constante, então pode acontecer. E temos a transversal, que o osso ele é fraturado transversalmente, bem linearzinho mesmo, tá? Sim, as microfraturas, que é característico desses esportes de alto impacto, que muitas vezes a pessoa vai acumulando ao longo dos anos, né, por conta do esporte, e vai ter uma hora que pode evoluir aí para uma fratura completa, tá? Mas a gente tem o segundo tipo de classificação, que é a classificação quanto ao comprometimento articular da lesão, e aí a gente pode classificar em intraarticular, quando há invasão da fratura na articulação, e extraarticular, quando não há a invasão. E por fim, de acordo com o comprometimento de partes moles, nessa classificação ela pode ser aberta, quando a pele sobrejacente é rompida e o osso quebrado está em comunicação com o ambiente por meio de uma ferida na pele, é o que tem maior risco de infecção, tá? E a fratura fechada,
que a pele sobreadjacente está intacta. Então aqui, fratura exposta é aquela que a gente vê quando o osso passa através da pele, tá? E fechada é quando o osso quebrou, fraturou aqui, mas ele não atravessou a pele, certo? Ele não rompeu a pele. Então as fraturas podem acometer a epífise do osso, a metáfise ou a diáfise, tá? Então elas podem estar aqui mais próximas da região articular, certo? Na epífise, onde ele faz articulação com outros ossos, ou pode estar na metáfise, né? Que é a região de transição, ou pode estar aqui na diáfise, né? Esse aqui, por exemplo, está na região da diáfise do corpo do osso, tá? Então, obviamente, que a gente está se referindo aqui às fraturas por fatores de violência, né? Mas nós também temos as fraturas patológicas, que ocorrem quando uma força leve ou uma mínima fratura, uma força leve ou mínima fratura uma área do osso enfraquecida por algum distúrbio. Então, a pessoa que tem osteoporose, que está com câncer nos ossos, tem um cisto ósseo, algum processo infeccioso, e aí qualquer coisinha causa quebra desse osso. Ou quando o distúrbio, por exemplo, a osteoporose, essas fraturas, elas costumam ser chamadas de fraturas por insuficiência ou fragilidade, o osso está enfraquecido, né? Então está criando os poros cada vez maiores, então qualquer coisinha, qualquer impacto, por isso que é tão recorrente nos idosos, fraturas, e tão perigoso, né? Porque eles vão, isso é associado à idade, é comum a ocorrência da osteoporose. Então quando tem uma mínima queda, por mais que seja de uma altura baixa, acaba fraturando. E também as fraturas por estresse, elas resultam da aplicação repetitiva de força moderada, como pode ocorrer, né, como a gente viu lá, que é mais comum nas toros, né, que pode ocorrer em corredores de longa distância ou em soldados marchando, carregando uma carga pesada. Então, normalmente o osso ele fica danificado por microtraumas de força moderada, que vão se autorreparando durante os períodos de repouso, mas a aplicação repetida de força no mesmo local predispõe a lesões adicionais e faz com que o microtrauma se propague, tá? Então ele vai se repetindo, vai ter uma hora que pode evoluir, ou de qualquer forma os microtraumas eles continuam acontecendo, certo? Então, quando a gente tem uma fratura, obviamente, né, que o nosso corpo ele tem capacidade, se a gente colocar no lugar, né, e tudo mais, reposicionar, ele tem a capacidade de se regenerar. Esse osso ele cicatriza em várias taxas, dependendo da idade do paciente e de distúrbios coexistentes. Então, por exemplo, a gente sabe que as crianças elas se curam muito mais rápido que os adultos de uma fratura, porque elas têm uma taxa de reposição óssea muito mais rápida e muito mais eficiente do que num adulto. Então, o fator da idade também vai interferir nesse processo de cicatrização óssea. E também os distúrbios a quais a gente se refere, né, coexistentes, que podem prejudicar o processo da circulação periférica. Vocês devem se lembrar lá do processo de ossificação endocondral, que a primeira fase da ossificação endocondral é o quê? Formação dos vasos, né? Se eu não tenho circulação periférica, como é que eu vou ter formação de vasos? Então, se a pessoa tem diabetes, que a gente sabe que interfere nessa circulação periférica, ela vai ter mais dificuldade de cicatrizar, tá? De consolidar essa fratura. Se ela tem uma doença vascular periférica também, então isso vai retardar o processo de cicatrização. Então, a fratura, ela gera um processo de cicatrização chamado de consolidação, que é um processo único e natural ocorrendo de forma espontânea em conjunto com as ferramentas pertencentes ao organismo para tal. É o que a gente chama de fator biológico. Então vocês vão ver já na figura, né, que a gente tem as fases do processo de consolidação, mas é tal qual é a ossificação endocondral, certo? Mas como é uma fratura que vai ser regenerada, a gente chama de consolidação, certo? Então, sendo assim, a consolidação é a capacidade de reinduzir as cascatas osteogênicas do período embrionário, de quando a gente está formando lá o osso, né? Ou seja, é reinduzir a ossificação endocondral. Então, a principal célula responsável pelo processo de consolidação, obviamente, será o osteoblasto, né? Que é quem sintetiza a matriz óssea, o qual necessita de um espaço fixo entre os fragmentos ósseos reduzidos
para que possa realizar a deposição óssea. O que explica a necessidade da gente, fratura, por que não só faz a cirurgia e recoloca? Porque se a gente não estabilizar aquilo ali, depois de recolocar no lugar, a probabilidade de haver um remodelamento ósseo todo disforme, né, todo disfuncional é muito grande. Então a gente precisa estabilizar para que permaneça naquele lugar e aí os osteoblastos possam realizar o trabalho deles. E por que eu não posso deixar o osso ali afastado? Por que eu tenho que contribuir para unir as partes quebradas, né? Porque ele precisa desse espaço fixo e estabilizado. Se ficar uma distância muito grande, como é que ele vai ter contato com o periósteo? Que vai formar ali o calo, né, fibrocartilaginoso, que depois vai ser convertido em um calo ósseo. Então tem essa dificuldade, ok? Então a estabilização dos fragmentos ósseos fraturados ocorre, portanto, de forma gradativa, através da reindução dessas cascatas osteogênicas, gerando uma dureza progressiva ao osso. Então, toda vez que pensar em consolidação, a gente tem que ter em mente que o osso sofrerá um processo de lesão da lesão, né? Eu sofri a lesão, aí eu venho com os osteoclastos e vou removendo aqueles fragmentos que foram quebrados para estimular os osteoblastos a sintetizar um novo osso, uma nova matriz óssea, certo? Então, em seguida, em um período mais tardio, o osso passará por um período de remodelamento ósseo para o retorno anátomo-funcional, né? A última fase do processo de consolidação de uma fratura. Então, é necessário que haja estabilidade, imobilização, permitindo o retorno da função anterior à fratura. Esse é o fator mecânico. Então, para que a gente tenha a consolidação de uma fratura, a gente precisa do fator biológico, que vai depender de cada indivíduo, a idade dele, se ele não tem nenhuma morbidade que vai interferir nesse processo. E o segundo é o fator mecânico, que a pessoa fique quieta. Por exemplo, tem gente que sofre uma fratura, o médico vai lá, engessa, né, imobiliza aquela região e a pessoa continua sendo, igual criança, né? Só que a criança, como ela tem um metabolismo melhor, você consegue controlar um pouquinho mais esse remodelamento disfuncional que vai acontecendo. No adulto, não. Como os tecidos já estão todos formados, já cresceu, esse remodelamento disfuncional é maior a probabilidade dele acontecer. Então, a pessoa tem que ficar imóvel mesmo, quietinha. Se o médico diz que é para passar 1 semana de repouso, é para passar 1 semana de repouso, né? Então, basicamente, né, a consolidação das fraturas, ela ocorre, né, a cicatrização dessas fraturas ocorre em 3 estágios, tá? Prestem atenção. Primeiro estágio, inflamatório. O segundo, reparador. E o terceiro é o estágio da remodelação, tá? Então, o primeiro estágio, o estágio inflamatório, é assim que acontece a lesão, certo? Então, o estágio inflamatório ocorre primeiro. Os vasos sanguíneos que cruzam a linha da fratura, obviamente, assim como o osso, eles vão ser rompidos, certo? Com o extravasamento sanguíneo das extremidades rompidas dos vasos, vai se formar uma massa de sangue, normalmente coagulado, tá? Então, vai se formar ao redor do local da fratura. Essa massa de sangue é o que a gente chama de hematoma de fratura. Em geral, ele se forma de 6 a 8 horas depois da lesão. Visto que a circulação sanguínea no local onde o hematoma de fratura se desenvolve é interrompida, porque a gente teve o rompimento dos vasos, as células ósseas circunvizinhas vão o quê? Morrer. Se os vasos foram rompidos, eu não tenho a chegada de nutrientes, de gases, então eles vão morrer por hipóxia, não tem perfusão dessas células ao redor de onde houve a lesão. E aí, se essas células começam a morrer, elas começam a liberar conteúdos necróticos, né, que vai atrair para onde tem contato com sangue as células de defesa, especificamente, principalmente os fagócitos. Então, neutrófilos e macrófagos vão para esse local e começam aí a estimular os osteoclastos, né, com C, a remover esse tecido morto e eles também, né, pelo processo de fagocitose, ou tecido danificado dentro e ao redor do hematoma de fratura. Então, esse estágio ele pode durar até algumas semanas. Só que o que eu quero que vocês percebam é o quê? Houve a fratura, houve rompimento de vasos, então eu vou ter a formação de um hematoma de fratura, né? Então, vai formar aquela bolinha de sangue no local da fratura. Se eu estou formando essa bolinha de sangue, não estou tendo chegada de sangue, o tecido ósseo ao redor começa a morrer. Isso vai atrair células de defesa para o local.
que vão fagocitar esses restos necróticos e estimular os osteoclastos também a remover esse tecido morto e o tecido próximo, né, que está danificado. Mas ao mesmo tempo que as células fagocitárias removem esses restos necróticos, como um processo normal da inflamação aguda, o que é que elas também fazem? Elas secretam o VEGF, que faz o quê? Estimula o quê? Crescimento de quê? Do endotélio dos vasos, né? Então vai estimular a formação de novos vasos. Então a gente tem início o segundo estágio da consolidação das fraturas, que é o estágio reparador. Só uma coisa antes do slide. Em relação a. Isso mostra a equação. Ele vai atuar até em outras células que não sejam células ósseas. Ele atua em outras células. Não, só no tecido ósseo. Quem vai remover o sangue, né, o resto das coisas são as fagocitárias, tá? Como é que foi que Se os osteoclastos, quando eles fazem a degradação do que está morto, se eles vão degradar também, por exemplo, o tecido muscular que morreu dos vasos que se romperam? Não. O osteoclasto só degrada a matriz óssea morta, tá? Aquilo que as células que morreram dentro da matriz óssea. Ele não vai degradar o restante. O restante quem degrada são os fagócitos, tá? E os fagócitos vão estimular Eles vão secretar o VEGF, é o processo normal. Isso. Então, quando eles vão secretando ali aquele VEGF no estágio inflamatório inicial, a gente tem início já o estágio reparativo, que vai ser caracterizado por dois eventos. Então, primeiro a gente tem a formação de um calo fibrocartilaginoso e depois a formação de um calo ósseo para preencher o espaço, né, o intervalo entre as extremidades ósseas fraturadas. Então, devido à secreção do VEGF, o que é que vai acontecer, né? O fator de crescimento do endotélio, a gente vai começar a ter a formação de vasos sanguíneos, né? Eles começam a crescer ali no entorno do hematoma da fratura. E o que é que isso vai acontecer? Vai chegar uma hora no periósteo. O periósteo vai ser rico em quê, né? Vai ter aqueles fibroblastos no periósteo, né? Do tecido conjuntivo propriamente dito, denso, né? Então esses fibroblastos, eles começam a invadir o local da fratura por conta desses novos vasos que estão sendo formados, e aí eles começam a secretar fibras. Além disso, esses fibroblastos se convertem em condroblastos e começam a secretar também o tecido cartilaginoso, hialina e tudo mais. Então a gente vai ter na formação desse calo, onde estava o hematoma da fratura, que vai formando um calo chamado de fibrocartilaginoso. Fibra por quê? Porque nós temos os fibroblastos secretando as fibras, tá? E cartilaginoso, porque nós vamos ter os condroblastos secretando o tecido cartilaginoso. Então vai formar esse calo fibrocartilaginoso. Isso vai levar em torno aí de 3 semanas para acontecer, certo? Para a formação do calo ósseo, né, as células osteogênicas do tecido ósseo saudável, né, aquele que não teve rompimento, que está acima do local da fratura, vão se desenvolver em osteoblastos, que convertem o calo fibrocartilaginoso em um calo ósseo. Só que aí é o tecido ósseo agora esponjoso. Então ele pega todo o calo fibrocartilaginoso e converte em osso esponjoso, tá? E esse calo passa a ser um calo ósseo, ou seja, ele vai ser duro, enquanto o calo fibrocartilaginoso, ele obviamente já vai ser mais macio, né, que a gente consegue apertar como se fosse uma cartilagem mesmo. O ósseo ele já vai ser extremamente duro. E isso vai persistir aí por 3 a 4 meses, tá? Então é um processo lento. Então esses osteoblastos vão sintetizar esse calo com o osso esponjoso, e aí a gente parte para o terceiro estágio, que é o que a gente chama de remodelação óssea, o estágio remodelador, em que nessa fase o calo ossificado ele começa a ser remodelado, porque a gente tem, quando a gente tem uma fratura normalmente, que ela está passando pelo processo de consolidação, né? Imagine aqui, ó, um osso, quando ele começa a formar o calo ósseo, fica uma bola no local de consolidação. Então a remodelação é o quê? É para remover essa bola, ou seja, o excesso que está para as laterais. Na figura vai já ficar mais fácil de visualizar.
Então, as porções mortas dos fragmentos originais são gradativamente reabsorvidas pelos osteoclastos. O osso compacto substitui o osso esponjoso. O calo ósseo formado anteriormente não era de osso esponjoso. Agora ele vai sendo convertido no osso compacto nas extremidades. E uma área espessada na superfície do osso permanece como evidência da fratura consolidada e o osso é quebrado e reconstruído. Apesar de haver essa remodelação para remover essas extremidades, né, essa bola do calo que fica e deixar o mais similar possível à estrutura inicial do osso, se a gente fizer um raio-x depois de 6 meses numa pessoa que sofreu uma fratura, a gente vai ver que tem ali uma alteraçãozinha que a gente consegue identificar essa remodelação óssea acontecendo, tá? Então, durante esse estágio, os pacientes devem ser instruídos a retomar gradativamente a movimentação normal da parte lesada, incluindo carga sobre ela, tá? Tem que voltar aos poucos. Exercício físico é bom, então eu vou fazer. Se o médico disser para não fazer, não faça, né? O quê? É porque quando há o processo de remodelação, o osso esponjoso ele vai ser substituído pelo osso denso, né? Aquele duro, consolidado, né? Como é, meu Deus do céu? O osso compacto, pronto. Então, nesse processo de remodelação, o osso compacto ele é para formar principalmente a extremidade externa do osso. E a parte interna é formada pelo osso esponjoso. Só que no processo de remodelação não tem como a gente controlar totalmente esse processo. Então acaba que pode ter uma parte que deveria ser interna, só de osso esponjoso, que tenha mais osso compacto. Então por isso que fica com essa rigidez, é uma característica também. Então aqui, ó, vejam a figura para ver como se forma esse processo. Houve aqui a fratura, ó, continuidade óssea, ela foi rompida. O que foi que aconteceu aos vasos sanguíneos também, ó, vasos sanguíneos rompidos, então há o extravasamento de sangue na região. Se eu não tenho mais a chegada de sangue, porque vai formar esse coágulo que a gente chama de hematoma da fratura, tá? Que é o primeiro estágio. Então, nessa formação do hematoma da fratura, a gente impede a chegada de sangue, de gases, de nutrientes, porque esses vasos eles estão coagulados devido ao rompimento. Então esse tecido ósseo aqui adjacente, ele começa a morrer. Por quê? Porque ele não tem como ser nutrido, então essas células começam a ser destruídas, isso vai gerar restos necróticos, então vai iniciar o processo inflamatório, virão células fagocitárias que vão começar a degradar esse calo, esse hematoma da fratura aqui, hematoma da fratura, tá? Vão começar a ativar os osteoclastos a degradar o tecido ósseo que foi morto. Então inicia todo esse processo. Como eu estou com um processo inflamatório intenso acontecendo, inflamação aguda, eu vou ter abundância de células fagocitárias. Qual o papel dessas células? Também, dentre secreção de citocinas e tudo mais, por isso que quebrar um osso, geralmente, né, em pessoas que não têm uma resistência elevada à dor, causa muita dor, a pessoa sente uma dor muito intensa, porque ele secreta muitas citocinas e dentro também dessas substâncias ele vai secretar o VEGF, que é o fator de crescimento do endotélio. Quando ele começa a secretar esse VEGF, já vai iniciando a segunda fase, que é a fase de reparação. O que é que vai acontecer na fase de reparação? O VEGF vai induzir a formação de novos vasos endoteliais. Com a formação de novos vasos endoteliais, o periósteo aqui, ó, essa membraninha que fica aqui por fora, ele vai conseguir ter contato novamente com essa região aqui de dentro. Então, as células de fibroblastos existentes nesse periósteo começam a invadir essa região e começam a secretar fibras, certo? Além disso, esses fibroblastos, alguns também vão se converter em condroblastos, que também invadem essa região pela reposição dos vasos e começam a secretar tecido cartilaginoso. Então ocorre uma união do tecido fibroso com o tecido cartilaginoso, formando essa partezinha azul aqui que vocês estão vendo, que é justamente o calo fibrocartilaginoso, que é mais maleável, que se assemelha muito ao molde cartilaginoso que a gente vê lá na ossificação endocondral. A única diferença é que não é apenas tecido cartilaginoso, a gente também tem tecido fibroso na formação desse calo. E aí, ainda dentro da fase de reparação, o que é que vai acontecer? Depois de algumas semanas em que há a formação do calo fibrocartilaginoso, esse calo, no mesmo processo de ossificação endocondral,
ele vai sofrer a calcificação. Então ele vai ser convertido em osso, né, em tecido ósseo. Então a gente tem a invasão aqui pelos osteoblastos. Os osteoblastos começam a converter esse calo fibrocartilaginoso em um calo ósseo, rico em abundância em tecido ósseo esponjoso, tá? Então todo calo aqui, ó, como vocês veem que há certa porosidade, é tecido ósseo esponjoso. Aí a gente parte para a terceira fase, que é a fase de remodelação, que é o quê? Vocês percebem que quando houve a cicatrização para a formação desse tecido ósseo esponjoso, a gente ficou aqui com abas bem abertas, né? A gente formou como se fosse uma bolinha no local da fratura. Então o intuito do corpo, para que a gente volte a ter a mesma funcionalidade de antes, né, é remover esses excessos aqui. Então essa última fase é justamente para isso, é para remover essas extremidades, tá? Para que o osso ele fique o mais fiel possível ao que ele era inicialmente. Então na fase de remodelação óssea, a gente vai ter a ação dos osteoclastos, degradando esse excesso aqui nas extremidades, e também a ação dos osteoblastos fazendo o quê? Convertendo esse tecido ósseo esponjoso das extremidades em tecido ósseo compacto nas extremidades. Vocês estão vendo a diferença de cor aqui? Porque nos ossos, na extremidade amarelo mais clarinha é para ser osso compacto, e nessa extremidade aqui amarelo mais escura é para ser o tecido ósseo esponjoso. Então ele faz essa conversão de esponjoso em compacto para que o osso retorne à sua funcionalidade inicial. Deu para entender as três fases da cicatrização? Resumidamente, né? Temos três fases no processo de consolidação de uma fratura, tá? Primeira fase é a fase inflamatória, em que a gente vai ter, com o rompimento dos vasos e dos ossos, a formação de um hematoma de fratura. A formação desse hematoma de fratura por si só desencadeia um processo inflamatório que vai atrair células fagocitárias e vai ativar osteoclastos. Os osteoclastos eles vão degradar o tecido ósseo que está morrendo aqui por falta de chegada de sangue, e as células fagocitárias elas vão degradando o hematoma de fratura aqui. E ao mesmo tempo que elas estão fazendo esse processo de degradação do hematoma de fratura para que volte à homeostasia inicial do osso, elas estão secretando várias citocinas e também o fator de crescimento do endotélio VEGF. Quando esse fator ele começa a se acumular na região do hematoma de fratura, inicia-se a segunda fase da consolidação da fratura, que é a fase de reparação. Nessa fase de reparação, com o VEGF, se restabelece, né, a continuidade dos vasos. Com essa continuidade restabelecida, as células presentes aqui no periósteo, essa partezinha azul escura ou cinza, não sei, né, ela começa a ter contato novamente com a região onde houve a lesão. E aí o que é que vai acontecer? Os fibroblastos contidos nesse periósteo invadem a região da lesão, começam a secretar tecido fibroso. Ao mesmo tempo, os fibroblastos aqui do periósteo também se convertem em controblastos e invadem essa região para secretar tecido cartilaginoso. Então aqui dentro a gente vai ter fibroblastos e controblastos secretando tecido fibroso e cartilaginoso, respectivamente, para formar na fratura o que a gente chama de calo fibrocartilaginoso, certo? Ainda dentro desse segundo estágio, dessa fase de reparação, esse calo fibrocartilaginoso que é formado, ele vai passar por um processo agora de ossificação, em que os osteoblastos, né, a gente tem aqui no periósteo várias células, né, do tecido ósseo no estado basal, então elas entram na osteogênese novamente. Então esses osteoblastos entram aqui na região do calo fibrocartilaginoso e começam a convertê-lo em calo ósseo. Então ela substitui o tecido fibroso e cartilaginoso pelo tecido ósseo esponjoso, tá? Então, como há a formação desse calo, né, que fica essa bola, então a gente vai ter essa protuberância aqui no local da cicatrização da fratura. É aí que a gente tem agora a entrada na terceira fase da remodelação, da cicatrização da fratura, que é o que a gente chama de fase de remodelação óssea. Esse calo ósseo que foi gerado, que é todo formado de tecido ósseo esponjoso, ele vai agora
ter a remoção dessas extremidades que estão passando aqui da linha do osso, né, para que retorne a homeostasia normal do osso. Então, osteoclastos vão atuar nesse processo de remoção, assim como nós teremos também a ação de osteoblastos, tá? Em que eles vão converter o tecido esponjoso das extremidades em tecido ósseo compacto, para que fique linear aqui com a composição do osso. A extremidade amarelo claro é tecido ósseo compacto e a parte interna, né, em amarelo escuro, é tecido ósseo esponjoso, ok? Parece quando usar Ok, depende do tipo de fratura, né? Tem fratura que tipo ia dar certo, tem fratura que tem que ter o gesso, tem fratura que você tem que botar os pinos, né? Para segurar, tem que botar uma placa no ombro, vai depender do tipo. Aí o que mais estabilizar, porque o que a gente viu desde o começo? Tem que ter o fator biológico, mas tem que ter o fator mecânico. Tem que estabilizar, imobilizar, para que haja a regeneração da melhor forma possível. Então, dependendo do local, do tipo de fratura, né? Se foram muitos fragmentos, se não foram, aí é que a pessoa vai decidir. Se é só um gesso, se é só imobilizar com aquelas botinhas, se vai ter que botar parafuso, ficar todo amarrado, vai depender. Qual o material que é utilizado para fazer essas próteses? Próteses. É prótese? Fala outra coisa. Para segurar, para estabilizar. Os pinos, o material, eu não sei não. Porque deve ter um material. Pode haver rejeição, mas mesmo os materiais que são voltados para isso, muitas vezes tem rejeição. A minha avó, quando ela caiu, ela botou uma placa, acho que titânio, foi de titânio que ela botou no ombro, né? Que ela fraturou o ombro, ela teve que botar uma placa de titânio. Ela teve rejeição, né? Mesmo sendo voltado para isso, mesmo assim tem rejeição, depende muito do corpo do indivíduo. A maioria, obviamente, se utiliza, porque a maioria não tem, mas infelizmente ainda acontece de ter rejeição. É por isso que, tipo, nada eu não sei, mas nada eu pensei aqui. Que eles vão para consultar com o ortopedista para fazer, tipo, a troca, a substituição. Eu não sei como é que funciona, é dúvida. Não, mas só se for assim, se acontecer alguma coisa. Por exemplo, eu tenho uma cirurgia aqui que eu botei uma placa de titânio. Começou a doer demais do nada. Aí você vai ver, tem um processo inflamatório em volta de rejeição daquele ponto. Aí a pessoa vai abrir de novo, vai retirar, tá entendendo? Depende do que a pessoa tá sentindo. É só se ela começar a sentir alguma coisa de novo. Mas dependendo, não pode ficar pro resto da vida. É. Tem uma placa de titânio que tem 20 anos, né? E não sentiu nada, né? Nada. Pois é, vai depender de pessoa para pessoa, entendeu? Então, quando a gente tem uma fratura, podem ocorrer algumas complicações, tá? Complicações sérias de fraturas, elas são incomuns, certo? Mas elas, quando acontecem, podem ameaçar a vida ou a viabilidade do membro ou causar uma disfunção permanente do membro. Então, o risco de complicações é alto com fraturas expostas, que predispõem à infecção, obviamente, porque está exposto ao meio ambiente. E com fraturas que interrompem os vasos sanguíneos, né? Porque vai aí diminuir a perfusão tecidual, ou fraturas que rompem os nervos, né? Porque se eu tenho um rompimento do nervo, quem é que vai mandar o sinal de contração muscular? Não tem como. Então, todas essas podem ser complicações associadas a uma fratura. As fraturas fechadas, que não envolvem vasos sanguíneos ou nervos, particularmente aquelas que são rapidamente reduzidas, têm menor probabilidade de resultar em complicações graves, tá? Então, normalmente as expostas, elas são mais graves, por quê? Porque se ela é exposta é porque ela saiu muito do ângulo, né, da angulação daquele osso. Então, se ela saiu muito, ela saiu arrastando tudo que estava no caminho dela, né? Então, a probabilidade dela ter rompido um nervo, muitos vasos sanguíneos é bem elevado. Então, dentre as complicações agudas, né, da fratura, a gente pode incluir sangramento. Então, o sangramento ele vai acompanhar todas as fraturas, porque o tecido ósseo ele é altamente irrigado. Lesão de partes moles também, né, porque pode haver rompimento. Raramente o sangramento interno ou externo é grave o suficiente para causar um choque hipovolêmico, tá? Lesões vasculares também estão associadas a essas lesões agudas. Então, algumas fraturas expostas rompem os vasos sanguíneos, algumas fraturas fechadas, particularmente as fraturas supracondilares do úmero, com deslocamento posterior, interrompem o suprimento vascular o suficiente para causar isquemia distal do membro, que pode culminar na amputação.
Então, essa ruptura vascular pode estar clinicamente oculta por horas após a lesão. Por isso que algumas vezes a pessoa se acidentou, estava bem, tudo do nada, quando o médico vai avaliar, né, dependendo do tempo que levou para a ambulância e tudo mais chegar ao local, tem que amputar o membro. Porque, mas eu não estava roxo, não estava ficando nada, e eu estava com hemorragia interna. Estava perdendo, aí estava havendo necrose de dentro para fora, né? Então não estava visualizando. Então pode ficar oculta por horas. Também pode acontecer, obviamente, embolia pulmonar, embolia gordurosa. Então, em pacientes com fratura de quadril ou pélvica, o risco de embolia pulmonar ele é alto. A embolia pulmonar é a complicação fatal mais comum de fraturas graves do quadril ou da pelve. A embolia gordurosa, né? Quando a gente tem fraturas de ossos longos, mais comumente, né, fraturas femorais, podem liberar gordura e outros conteúdos da medula que embolizam para os pulmões e causam embolia pulmonar com as suas complicações respiratórias. É por isso que eu queria saber, porque vocês viram se ele abriu a senhora? Abriu não? E por que ele deduziu que foi de morte natural? Porque podia ter sido uma embolia, né? Do osso. Sim, né? Mas a Bíblia falou para quem que ela teve pneumonia e bronco aspirou. Parece que tem líquido dos pulmões. E ela tinha sofrido uma fratura no... Pois é, femoral. Aí por isso que eu tô pensando, será que não foi uma embolia? Que ele disse que não foi decorrente da fratura, né? E ela falou que agora foi no hospital. Ah, meu Deus, coisa triste. Não, é normal, né? Não é negligência médica, porque não foi culpa do médico, né? É normal no hospital você acabar pegando uma infecção. Então pode acontecer embolia pulmonar, embolia gordurosa, né? Não só nos pulmões. Podem acontecer lesões nervosas, os nervos podem ser lesionados quando esticados por pedaços deslocados de um osso fraturado, quando machucados por um golpe contundente, quando esmagados em uma lesão por esmagamento grave ou quando rasgados pelos fragmentos ósseos pontiagudos. Então, quando os nervos eles são feridos, que é o que a gente chama de neuropraxia, a condução nervosa obviamente vai ser bloqueada, mas o nervo ele não está completamente rompido, né? Ele foi ferido, ele está ali com uma lesão, então ainda há chance da gente regenerar esse nervo. Isso obviamente vai depender de indivíduo para indivíduo. Aquele que tem uma capacidade maior de regeneração do sistema nervoso vai ter vantagem sobre aquele que não tem. Então a neuropraxia causa déficits motores e ou sensoriais temporários. Então a função neurológica ela retorna completamente em cerca de 6 a 8 semanas depois que há a regeneração desse nervo lesionado. Quando os nervos são esmagados, que é o que a gente chama de axonotimese, o axônio vai ser danificado, a baía de mielina não, mas esse axônio ele é completamente destruído, então é uma lesão mais grave do que a neuropraxia. Em vez de ser só um corte, né, no neurônio, vai ser aí a destruição total do axônio. Então, dependendo da extensão do dano, o nervo pode se regenerar ao longo de semanas a anos, tá? Ou pode não se regenerar. Então, normalmente os nervos são rompidos. Isso, quando a gente tem um rompimento total, a gente chama de neurotimese em fraturas expostas, porque o osso, como ele sai muito do alinhamento da continuidade óssea, ele sai arrastando tudo, então ele acaba cortando o nervo. Então, nervos rompidos não cicatrizam espontaneamente e podem ter que ser reparados cirurgicamente. Então, pode ser que a pessoa consiga, o que a gente vê nos acidentes, né, de rompimento aqui dos nervos da coluna, né, que a pessoa vai, faz a cirurgia e aí o médico diz, olha, eu acho que tem um bom prognóstico, acho que ele pode recuperar os movimentos e tal, a gente conseguiu regenerar bem direitinho. E tem aquele que o médico já sai da cirurgia dizendo, ó, a gente fez o que podia, mas não, acho que ele não volta a andar não. É que nem o cara da academia, se lesionou, sentou, aí a máquina caiu em cima dele, o médico dizendo que ele não, aqui não tem mais jeito não, né? Fez a cirurgia, mas eu acho que ele não retorna a andar não. E o cara, graças a Deus, tá conseguindo. Provavelmente por quê? Porque apesar de ter sido uma lesão que na visão médica é muito grave, de difícil regeneração, ele deve ter, né, uma capacidade, uma neuroplasticidade, uma capacidade de neuroregeneração muito elevada em comparação com os outros indivíduos. Então, apesar do padrão dizer um prognóstico, ele conseguiu ir por fora desse prognóstico.
Também podemos ter a síndrome compartimental, né? A pressão tecidual aumenta em um espaço facial fechado, interrompendo o suprimento vascular e reduzindo a perfusão tecidual. Então, lesões por esmagamento ou fraturas acentuadamente cominutivas, ou seja, em vários pedacinhos, são uma causa comum, aumentando a pressão tecidual à medida que o edema se desenvolve, né? Porque se eu quebro em vários fragmentos, eu vou ter hematoma da fratura se formando em vários pontos, né? O risco é alto com fraturas do antebraço, que envolvem o rádio e a una, fraturas também do planalto tibial. Então, a síndrome compartimental não tratada pode levar a rabdomiólise, né, que é atrofia muscular, hipercalemia e também o processo infeccioso. E a longo prazo pode causar contraturas, déficits sensoriais e paralisia. A síndrome do compartimento ameaça a viabilidade do membro, possivelmente exigindo a amputação, né? Quando está relacionado à sobrevivência, é melhor amputar do que morrer, né? Também podemos ter como complicação aguda da fratura, né? Uma infecção, qualquer fratura ela pode ser infectada, mas o risco, obviamente, ele vai ser infinitamente maior em fraturas abertas, né? Expostas, ou que sejam tratadas cirurgicamente. E a infecção aguda, ela pode levar à osteomielite, a inflamação do tecido ósseo, que pode ser difícil de curar. Mas a gente também tem as complicações que podem acontecer aí a longo prazo, né? Não agudas e imediatas. Instabilidade. Várias fraturas podem levar à instabilidade articular. A instabilidade ela pode ser incapacitante e aumenta o risco de osteoartrite, né? Se eu não tenho estabilidade, a gente já sabe que leva a um impacto maior e pode favorecer a manifestação dessas doenças articulares. Pode acontecer rigidez e amplitude de movimento prejudicada. Então, as fraturas que se estendem para as articulações geralmente interrompem o movimento articular, né? Então, a cartilagem articular desalinhada, ela tende a cicatrizar, causando osteoartrite, prejudicando o movimento articular. Então, a rigidez ela é mais provável se uma articulação precisar de imobilização prolongada, porque a pessoa tem mais dificuldade de se manter naquela posição por muito tempo. Então, o joelho, o cotovelo e o ombro são particularmente propensos à rigidez pós-traumática, especialmente em pessoas idosas, porque são as articulações que a gente mais utiliza, né? Malúnio nada mais é do que o osso cicatrizando com deformidade residual e é mais provável se uma fratura não for adequadamente reduzida e estabilizada e imobilizada, certo? Aí pode acontecer, então fica a formação daquele calo ósseo, aquela bolinha pelas extremidades, por todo o resto da vida do indivíduo, tá? Pode acontecer osteonecrose. Então, parte de um fragmento de fratura, ele pode se tornar necrótico, principalmente quando o suprimento vascular é danificado. Então, fraturas fechadas propensas à osteonecrose incluem fraturas do escafoide, fraturas deslocadas do colo do fêmur, fraturas deslocadas do colo do talos, tá? Osteoartrite, né? A gente vê muito essa parte da osteonecrose em fraturas no pé, seja no hálux ou seja no mínimo, né? Do pé, tá? Porque a pessoa bate, o pé fica todo preto, mas como a funcionalidade é dificilmente perdida, a pessoa não vai atrás. E aí a gente pode ter aí a ocorrência da osteonecrose, o tecido começa a necrosar e aí que a gente começa a ter o agravo, né? Da complicação tardia. Osteoartrite, fraturas que rompem as superfícies de suporte de peso das articulações ou que resultam em desalinhamento articular e instabilidade, predispõe à degeneração da cartilagem articular e osteoartrite, discrepância no comprimento de membros, né? Se uma fratura em crianças envolver uma placa de crescimento, o crescimento ele pode ser afetado, resultando em um membro mais curto que o outro. Então, por exemplo, a gente sabe que as crianças elas vão crescendo, né, através da ossificação das cartilagens. Se a fratura acontecer ali na cartilagem e eu perder uma partezinha daquela cartilagem, a probabilidade de eu ter diferença quando terminar o crescimento daquela criança é muito elevada, certo? Em adultos, o reparo cirúrgico de uma fratura, especialmente fraturas de fêmur, pode resultar em discrepância no comprimento das pernas, o que pode levar à dificuldade de deambulação e à necessidade de elevação do sapato para a perna mais curta. Então, algumas vezes a fratura, gente, por mais que a gente tente imobilizar, o organismo ele não vai ali reutilizar aquela ruma, principalmente se for comunitiva, né? Oi? Frequência? Principalmente se for ouvir um pé, o menino, que pé é esse?
Se for uma fratura cominutiva, nem sempre o corpo vai reutilizar aqueles fragmentos para montar o calo ósseo não, né? Ele vai ali pegar e vai degradar tudo com os osteoclastos e aí pode ressintetizar o osso, né, no processo de consolidação com um pedaço menor do que do outro lado. E aí causa aquelas diferenças, tá? Depende sempre da gravidade. Então agora, deixa eu ver em qual está. Eita, meu Deus. Vamos lá, dar um intervalo agora?